Concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje vamos falar sobre função, galera. Na verdade, função é um assunto relativamente extenso. Nós temos vários tipos de função. E hoje, nessa aulinha, nós vamos dar aí o pontapé inicial, que é exatamente esse conceito, essa introdução, para que você compreenda o que é uma função. E aí, em aulas subsequentes, a gente vai trabalhar aí os tipos de função do primeiro grau, do segundo grau, inversa, composta, ok? Mas de forma detalhada, beleza? Então, vem comigo aí no estudo de função. Professor, o que é isso? Eu ouço muito falar esse nome, função, o que é? Bom, então o que nós preparamos para a aula de hoje, galera? Conceituar função, vamos aí deixar claro o que é isso. Vamos classificar os tipos de função, né? E essa classificação depende de como que uma função se associa à outra, então, dependendo desta associação, ela vai receber uma denominação, uma classificação, e nós vamos aprender isso na aula de hoje. E vamos também aprender o que é um domínio, o que é uma imagem e o que é um contradomínio em uma função. E, por último, resolver aí alguns exercícios que já foram aí cobrados em concursos públicos envolvendo esse assunto função. Beleza, galera? Tudo de boa? Vamos que vamos, então. Primeira situação, a definição. O que é uma função? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que função é uma relação. É uma associação entre dois ou mais conjuntos, ok? Então, eu tenho um conjunto se relacionando com outro conjunto. Essa relação que existe entre eles, essa associação entre os valores de um e os valores do outro, pode ou não se constituir numa função. Veja bem, pode ou não se constituir numa função. Então, quer dizer, professor, que nem sempre a relação entre dois conjuntos será uma função? Exatamente. Eu posso ou não ter uma função, tá? Então, nós vamos aqui mostrar como que ocorre essa relação e quando ela é uma função e quando ela não é uma função. Ela não sendo função, ela vai ser tratada somente como relação, ok? Beleza. Então, vamos lá. Para ser função, então, eu vou pegar aqui como exemplo dois conjuntos. Um nós vamos chamar de conjunto A, o outro de conjunto B. Então, eu tenho um conjunto A e B, e eu digo que existe uma função de A em B, e aqui cabe já uma observação, porque é importante que eu informe o caminho a ser tomado. Eu posso ter de A para B ou posso ter de B para A, ok? Então, eu estou fazendo referência à função de A para B, tranquilo? Bom, então, de A em B, há toda a relação que a cada elemento de A associa um único elemento de B. Então, veja bem. Olha só esse detalhe na definição, que faz parte da compreensão de função. É toda a relação em que a cada elemento de A associa um único elemento em B. O que isso quer dizer? Que um elemento do conjunto A não pode estar associado a mais de um elemento em B, ele só pode estar associado a um elemento em B. Não pode ser dois, três, mais. Tem que estar associado a um único, ok? Beleza. Vamos mostrar isso graficamente também para você visualizar melhor. Veja bem, nós vamos usar duas variáveis aqui, tá? Nesse nosso exemplo. A variável x vai representar o domínio e a variável y vai representar a imagem. Professor, o que é o domínio e o que é a imagem? Daqui a pouco eu vou detalhar
o que é isso, o que é o domínio, o que é uma imagem. Vamos mostrar um exemplo de uma relação que é uma função. Olha só, eu tenho aqui um conjunto A, essa aqui é o conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A? A, B, C e D. Tranquilo? Beleza. Eu tenho aqui um outro conjunto que eu chamei de B. Quais são os elementos do conjunto B? E, F, G e H. Tranquilo? Esses elementos aqui são elementos do conjunto B. Beleza. Bom, os elementos, como é uma função de A em B, então eu tenho que prestar atenção em todos os elementos de A, porque a função está definida assim, ó, A em B. O meu ponto de partida é o A, o meu ponto de chegada é o B. Para definir se é ou não função, eu tenho que estar atento no ponto de partida. Do ponto de partida, que é o conjunto A, todos os elementos de A têm que obrigatoriamente ter um elemento em B associado. Obrigatoriamente. O que quer dizer isso? Que não pode sobrar nenhum elemento no conjunto A. Tranquilo? Por isso a palavra obrigatoriamente. Se é de A em B, então não pode ficar nenhum elemento de A sem estar associado a um elemento em B. Beleza. Observe que todos os elementos de A estão associados a um elemento em B. Aí não basta só ter uma associação, ela tem que ter uma única, por isso a palavra único, uma única associação. Isso quer dizer que esse Azinho aqui, ó, ele não pode ter mais de um elemento associado a ele. Ele só tem um elemento, que é o elemento E. O B só tem um elemento, o C só tem um elemento, o D só tem um elemento. Então, está de acordo com a definição de função. Isso aqui representa uma função de A em B. Tranquilo? Porque cada elemento do conjunto A tem um elemento que o representa no conjunto B. Tem um elemento associado e somente um elemento associado. Aí, o conjunto B, que é o conjunto que contém os conjuntos dos elementos que são os representantes, observe que E, F, G e H são elementos do conjunto B que estão associados a um elemento do conjunto A. Esses elementos são chamados de conjunto imagem, ok? Depois a gente vai detalhar mais isso aí. Aí eu tenho mais duas situações, o domínio e o contradomínio. O domínio são todos os elementos do conjunto de partida. Como é de A em B, então todos os elementos do conjunto A, que são os elementos do conjunto de partida, fazem parte do que eu chamo de domínio. E contradomínio, professor, o que é? São todos os elementos do conjunto B, independente dele estar ou não associado a um elemento do conjunto A. Como assim, professor? Eu não entendi. Veja bem, contradomínio são todos os elementos do conjunto B, mas não necessariamente somente aqueles que estão associados, ou seja, E, F, G, H. Eu poderia ter um elemento I, eu poderia ter um elemento J aqui, nesse conjunto, e ele iria fazer parte do contradomínio. Professor, mas o I e o J não estão associados a um elemento do conjunto A. Não tem problema. Para fazer parte do contradomínio, não é necessário que o elemento esteja associado. A única exigência é que ele faça parte do conjunto. I e J, nesse caso aqui que eu acrescentei, passaram a fazer parte do conjunto B. Então, eles são parte do contradomínio. Beleza? Nós vamos detalhar mais essa explicação aí, porque é muito importante a gente entender, porque lá no concurso, ele pode te dar uma relação
e perguntar exatamente quais são os elementos do domínio, do contradomínio, do conjunto imagem. Então, é necessário que você saiba fazer essa identificação aí. Bom, mas vamos nos ater parte por parte. Vamos começar agora detalhando e compreendendo de forma mais clara, mais objetiva, quando é uma função e quando é uma relação. Então, vem comigo, galera, olha só. Eu tenho aqui uma relação. Desculpa aí, galera. Eu tenho uma relação entre dois conjuntos. Um que eu chamei de conjunto X, o outro que eu chamei de conjunto Y. Beleza? Quem são os elementos do conjunto X? 1, 2 e 3. Quem são os elementos do conjunto Y? A, B, C, D e E. Tranquilo? Bom. O nosso objetivo aqui, a nossa proposta, é informar ou verificar se esta relação é somente uma relação ou se esta relação pode ser chamada de função. Tranquilo? Beleza. Bom, primeira coisa que eu verifico para dizer se uma relação é ou não função é quem é a partida, quem é a chegada. Aonde está o ponto de partida, aonde está o ponto de chegada. Observe que, de acordo com a seta, eu tenho uma relação de x para y. É de x em y. Então, parte de x e chega em y. Tranquilo. Do ponto de partida, não pode sobrar nenhum elemento sem estar associado a um elemento no outro conjunto. Ou seja, não pode sobrar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Ninguém em X sem estar associado a algum elemento em Y, beleza? Observem, X, 1 está associado, 2 está associado, 3 está associado. Até aí tudo bem, todos estão associados. Segunda coisa que eu tenho que observar. Cada elemento do conjunto de partida só pode ter um único elemento associado no outro conjunto. Fazendo referência ao exemplo, cada elemento do conjunto X, cada um dos elementos do conjunto X, só pode estar ligado a um elemento do conjunto Y. Não pode ter duas ligações. E aí, veja bem o que ocorre aqui, gente. Olha só. O 3, gente, ele está associado a dois elementos. O 3 está associado ao C e o 3 está associado ao D. Pode isso, professor? Não. Para efeito de construção, de constituição de função, não pode. Então, nós temos que, nesse caso aqui, isso aqui não é uma função. Isto não é uma função, pois o 3 está associado com dois elementos no conjunto I. Professor, isso aí é chamado de quê, então? Somente relação, não é função. Beleza? Bom, então já vimos um caso em que não é função. Vamos ver uma outra situação. Olha só.
Eu tenho aqui o conjunto X e o conjunto Y, os mesmos elementos, 1, 2, 3, A, B, C, D, E. Tranquilo? Objetivo nosso aqui, identificar se é uma relação ou uma função. Vamos lá. Primeira coisa que eu observo, não pode sobrar nenhum elemento no conjunto de partida. E aqui o conjunto de partida é de X para Y, então o conjunto de partida é X. Beleza. Não pode sobrar nenhum elemento em X sem estar associado a um elemento em Y. E observem o que aconteceu com o número 1 aqui. Professor, não saiu nenhuma flecha do número 1. O número 1 não está associado a nenhum elemento do conjunto Y. Pode isso para efeito de constituição de função? Não. Então, esta situação também não é uma função, é somente uma relação. Ok? Por quê? Porque o 1 não está associado. Beleza? Já não preciso nem analisar os outros parâmetros. Esse já é o suficiente para nós descartarmos essa associação como sendo uma função. Beleza? Próxima. Olha só. Eu tenho aqui o conjunto X, 1, 2 e 3, e tenho o conjunto Y, A, B, C, D e E. Beleza. Vamos lá. Objetivo, verificar se é função ou se é relação. Primeiro passo, quem é a partida? X. Beleza. Os elementos do conjunto de partida têm que obrigatoriamente ter um elemento associado a ele no outro conjunto. Olha só, de todos os elementos do conjunto de partida, partem uma associação. Beleza, satisfaz. Segunda observação. Todos os elementos do conjunto de partida, todos, só podem ter um elemento associado a ele. Em outras palavras, não pode sair mais de uma flecha de cada um deles. Só pode sair uma. E, professor, só saiu uma. Então, isso aqui corresponde aos quesitos necessários para nós dizermos que é uma função. Não sobrou nenhum elemento no primeiro conjunto, que é o conjunto de partida. Cada elemento do conjunto de partida só tem um representante no outro. Aí você vai e pergunta assim, professor, mas espera aí, no outro conjunto, que é o conjunto Y, que é o de chegada, está sobrando elemento. O elemento B, o elemento E não foram associados. Galera, o conjunto de partida não é condição para classificação de função ou relação. Nós não usamos o segundo conjunto, que é o de chegada, como parâmetro para definir se é função. Isso quer dizer que, no segundo conjunto, que é o de chegada, pode sobrar elemento? Pode. Pode um elemento do conjunto de chegada ser associado a mais de um elemento do primeiro? Olha só o que eu estou dizendo. Pode um elemento do segundo conjunto, que seria o conjunto de chegada, estar associado a mais de um elemento do primeiro? Isso aqui, se você não pensar bem, na ordem que eu coloquei, você vai dizer, não, professor, não pode. Mas a resposta é, sim, pode. Ah, professor, mas para ser função só pode estar associada a um elemento? Veja bem, essa definição, que só pode estar associado a um único elemento, existe uma ordem que expressa isso. É do conjunto de partida para o de chegada. Isso quer dizer que no conjunto de partida não pode ter nenhum elemento com mais de um elemento associado. Mas no de chegada, pode ser que um determinado elemento esteja associado a mais de um elemento do primeiro. Professor, não ficou claro ainda. Então, vamos dar um exemplo para facilitar isso aqui. Olha só. Eu vou pegar aqui uma tela em branco. Ó. Vou pegar aqui o seguinte conjunto. Vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A com 1, 2, 3, 4. E eu tenho aqui um conjunto B com os elementos A,
B, C, D e E. Tranquilo? Beleza? Eu estou construindo uma função de A em B. Ou seja, quem é meu ponto de partida? É o conjunto A. Meu ponto de chegada, conjunto B. Beleza. E eu vou construir a função dessa forma. Ó. Pergunto para vocês, é uma função ou não é uma função? É função. Isso aqui é função. Professor, por que que é função? Porque os quesitos para designar uma função não pode sobrar nenhum elemento no conjunto de partida, que é o conjunto A. Não sobrou nenhum sem estar associado. Segundo quesito, cada elemento do conjunto de partida só pode estar associado a um elemento no segundo conjunto. Observe que o número 1 está associado a quem? A B. Está associado a outro? Não, só está associado ao B. O número 2 também está associado ao B. O 3 também está associado ao B. O 4 está associado ao E. Então, observe que cada um só tem um elemento associado a ele. Professor, mas o B está associado a 3 elementos do primeiro conjunto. De lá para cá, não é critério de definição de função. O critério é só da onde parte para onde chega, ok? É o conjunto de partida. É esse cara que define se é ou não função. Então, em outras palavras, pode sobrar elemento no segundo conjunto que não está associado? Pode. Pode um elemento do segundo conjunto estar associado a mais de um elemento do primeiro? Pode. Isso não descaracteriza como função. Beleza? Tranquilo? Como pode não sobrar, como pode cada um estar associado a um, que aí entra outros critérios de classificação aí. Beleza? Mas para o conceito de função é somente isso. Não pode sobrar e cada elemento só pode estar associado a um único elemento de B. Tranquilo? Ficou claro, então, a definição de função, galera? Esse é o primeiro passo. Por quê? Vai ter situações no concurso onde ele pode te apresentar uma determinada relação entre conjuntos, e aí ele pediu uma classificação lá, e ele vai dar várias situações, é isso, é aquilo, é desse tipo, é daquele outro tipo, e pode ter uma opção que esteja lá, não é função. E aí, obviamente, que a primeira coisa que você tem que fazer antes de tentar classificar é verificar se é uma função. Por isso, esse conceito é de fundamental importância. Beleza? Vamos lá. Voltando, então, isso aqui é uma função, então, todos os elementos têm correspondente e só tem um correspondente. Beleza. Bom, agora eu vou falar sobre 3 coisas importantes nessa relação que existe entre 2 conjuntos. Definir quem é o conjunto domínio, definir o que é o conjunto imagem e definir o que é um contradomínio, que são palavras que comumente aparecem nos concursos e, às vezes, você fica bugado. O que é isso? Determine o domínio da função de A em B expressa pela função f de x igual a 3x mais 4 em R. Professor, o que é isso? Ele simplesmente quer saber o contradomínio. Contradomínio, a gente vai aprender como que se determina esse contradomínio. Primeiro, eu vou ter que formar o conjunto de acordo com a expressão dada. Tranquilo? Então, olha só. Questões como essa, de perguntar o contradomínio, a imagem, o domínio, é muito comum aparecer em concursos públicos. Mas vamos começar pelo domínio. O que é o domínio de uma função? Bom, para nós determinarmos o domínio, gente, nós precisamos saber quem é o conjunto de partida. O domínio de uma função são todos os elementos que constituem o conjunto de partida. Todos os elementos que constituem o conjunto de partida. Por isso que, para determinar o domínio, eu preciso saber qual é o sentido dessa relação, se é de A para B ou se é de B para A. Se é de A para B, os elementos de A fazem parte do conjunto domínio. Se é de B para A, o B vai fazer parte do conjunto domínio. Por isso é importante o sentido.
Tranquilo? Então, se eu tenho, por exemplo, uma função de x em y, ou x em y, ou seja, meu ponto de partida é o x. Então, se ele quer saber qual é o domínio dessa função, basta eu verificar quem são os elementos do conjunto x. Quem são os elementos do conjunto x? 1, 2 e 3. Então, o domínio da função é composto pelos elementos 1, 2 e 3. Também representamos assim, usa-se muito essa representação assim, ó. D de domínio, f de função, quer dizer, domínio da função, é igual a 1, 2 e 3. Ok? É uma das formas também de nós representarmos. D de f quer dizer que é domínio da função. Alguns colocam D de f de x. Tranquilo. Beleza? Então, assim que nós representamos. Por que eu estou dando essa forma aqui? Porque, às vezes, na alternativa de resposta, pode aparecer escrita nesse formato. Ok? Pode aparecer só o parênteses indicando os elementos, como pode aparecer também esse D de f, e aí você não saber o que é. Tá? O D é de domínio, o F é de função. Beleza? Compreendido o que é o domínio de uma função? Beleza, né? Então, vamos lá. Contradomínio de uma função. Vamos pegar a mesma situação, tá? É o conjunto que contém os elementos que podem estar relacionados ao domínio. Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Em outras palavras, é o conjunto onde a função toma valores. Em outras palavras ainda, gente, é o conjunto de chegada. Eu tenho o conjunto de partida, domínio, todos os elementos, domínio, e eu tenho o conjunto de chegada. Todos os elementos do conjunto de chegada fazem parte do contradomínio. Olha só o que eu estou afirmando. Todos os elementos do conjunto de chegada fazem parte do contradomínio. Todos, simplesmente a única condição é que faça parte do conjunto, independente de estar ou não associado. Ok? Exemplo. Olha só. Eu tenho aqui uma relação caracterizada de x em y. Beleza. Quem é meu conjunto de partida? X. Quem é meu conjunto de chegada? Y. Quando se trata de contradomínio, aí o meu olhar vai para o conjunto de chegada. Beleza? Contradomínio é o conjunto formado por todos os elementos do conjunto de chegada. Quem são os elementos do conjunto Y? A, B, C, D. Então, o meu contradomínio vai ser caracterizado por A, B, C, D. Professor, mas o C não está associado. Não importa. Para fazer parte do contradomínio, não precisa necessariamente estar associado. Só basta fazer parte do conjunto. Tranquilo? Beleza. Agora vamos ver imagem. O que é o conjunto imagem numa relação entre dois conjuntos? Conjunto imagem é o conjunto de todos os valores que estão no conjunto de chegada, no segundo conjunto, mas somente aqueles
que estão associados a um elemento do conjunto de partida. Então, eu tenho o conjunto de partida e o conjunto de chegada. O conjunto e imagem são elementos do conjunto de chegada. Só que, dentre esses elementos, a imagem é caracterizada somente por aqueles que efetivamente estão associados. Isso quer dizer que, se tiver algum elemento que não está associado, ele não pertence ao conjunto imagem. Ele pertence ao contradomínio, mas a imagem não. A imagem é só os que estão associados. Vamos ver aqui na prática como que é. Um exemplo. Então, eu tenho aqui o conjunto X, 1, 2 e 3, tenho o conjunto Y, A, B, C, D. Observem que o conjunto imagem vai ser constituído por quem? Somente os elementos do segundo conjunto que efetivamente estão associados ao primeiro. Olha só o que acontece com o C. O C não está associado. Se ele não está associado, então ele não faz parte do conjunto imagem. Quem vai fazer parte do conjunto imagem? O A, o B e o D. O C está excluído. Beleza? Somente os que estão associados. Então, meu conjunto imagem vai ser A, B e D. Beleza? Entenderam a diferença? Domínio, todos os elementos do conjunto de partida. Contradomínio, todos os elementos do conjunto de chegada. Imagem, somente os elementos do conjunto de chegada que estão associados ao conjunto de partida. Beleza? Bom, classificação de uma função. Olha só, gente. Agora que nós já sabemos o que é uma função, e dependendo de como é esta relação, do que sobra, do que não sobra, de como que eles se associam, a função pode receber uma denominação, uma classificação. Então, nós vamos aprender agora a como classificar, dependendo do tipo de associação que existe entre duas funções. Beleza? Então, vou repetir. Classificar uma função é analisar a relação de associação que está ocorrendo e, dependendo desta relação de associação, a função pode ser denominada, classificada de alguma forma, ok? A primeira classificação da função é ser injetora. Em que condições uma função pode ser chamada de injetora? Vou abrir aqui um parênteses, porque essa palavra injetora é comumente tratada também como injetiva. Então, você pode escutar ou ver a escrita de injetora ou injetiva. É a mesma coisa, ok? Injetora. Quando que ela é injetora? Então, veja bem. Cada elemento da imagem está associado a apenas um elemento do domínio. Galera, para você compreender bem e não confundir essas nomenclaturas, você vai ter que estar muito ligado no que condiciona a definição de ser injetora. Para ser injetora, a condição é que os elementos do segundo conjunto, que estão associados, só podem estar associados a um. Então, olha só, o A, ele está associado a quem? Ao elemento 1, só tem um elemento. O C, só tem um elemento. O D, só tem um elemento. Ah, então, se eles estão associados a somente um elemento, então ela é injetora ou injetiva. Beleza? Essa é a condição. É claro, eu não estou nem analisando porque nós já estamos falando que é uma função. Então, aqueles dois primeiros critérios de não sobrar elemento e cada elemento só ter um representante já vai existir, ok? Nós estamos partindo do pressuposto que isso já ocorre. Agora, nós só estamos verificando o que classifica. Não pode os elementos que estão associados estarem associados a mais de um. Tranquilo? Somente um. Professor, pode sobrar? Pode sobrar. Não tem problema sobrar. Tranquilo? Beleza. Sobrou dois elementos. Então, ela é injetora. Então, basicamente, para que ela seja somente injetora, agora eu estou falando somente, porque ela pode ser injetora e outras coisas mais. Para que ela seja somente injetora,
Cada elemento do segundo conjunto que está associado só pode estar associado a 1 e obrigatoriamente tem que sobrar. Se sobrar, como sobrou, a gente pode dizer que a função ela é somente injetora. Ela não vai ser classificada de outra forma, só como injetora. Por quê? Porque sobrou aqui. Tranquilo? Bom, a outra situação é função sobrejetora. Quando que a função ela é sobrejetora? Para ser sobrejetora, nós vamos analisar agora o segundo conjunto, que é o conjunto de chegada. O que tem que ocorrer aqui? Todos os elementos do conjunto de chegada têm que estar associado a um elemento do primeiro conjunto. Em outras palavras, gente, não pode sobrar elemento no segundo conjunto. Para que ela seja classificada como sobrejetora, a condição é não pode ficar nenhum elemento no conjunto de chegada sem estar associado a um elemento do primeiro conjunto. Beleza? Todos os elementos do segundo conjunto estão associados. Então, ela é sobrejetora. Uma coisa é ser, a outra coisa é ser somente. Então, eu preciso compreender essa distinção. São duas coisas diferentes. Uma coisa é que ela seja, a outra é que ela seja somente. Tranquilo? É importante que você compreenda esse contexto. Então, para ser, a condição é ser sobrejetora, não pode sobrar. Não pode sobrar. No segundo conjunto, que é o conjunto de chegada. Não pode sobrar. Se não sobrou, já é sobrejetora. Agora, para que ela seja somente sobrejetora, somente, seja somente. Além de não sobrar, eu vou ter que ter pelo menos um elemento, pelo menos um, que esteja associado a mais de um. Observem aqui o C. Ele está associado ao 3 e ao 4. Então, ele está associado a 2 elementos do primeiro conjunto. A gente viu que isso pode ocorrer na função. Então, quando isso acontecer e não sobrar nenhum, a função vai ser somente sobrejetora. Somente sobrejetora. Beleza? Bom, já sabemos o que é injetora, o que é sobrejetora. Agora, bijetora. Quando que ela é bijetora, professor? Veja bem, para ser bijetora, tem que satisfazer as duas condições iniciais. Ela tem que ser injetora e tem que ser sobrejetora ao mesmo tempo. Quando eu tiver uma função que atende esses dois quesitos, de ser injetiva e sobrejetiva, eu digo que ela é bijetiva, ou seja, bijetora. Ok? Bom, vamos ver aqui um caso. Eu tenho aqui uma seguinte situação, uma relação de x em y, é uma função. Vamos verificar. Essa função, ela é injetora? Professor, ela é injetora. O que caracteriza ela ser injetora? Todos os elementos do segundo conjunto, todos os elementos, têm que estar associados a um único elemento do primeiro. Tem que ser uma representação exclusiva. O D só é representante do 1. O B só é representante do 2, o C do 3, o A do 4. Então, não existe nenhum elemento no segundo conjunto que está associado a mais de um elemento do A, do X, certo? Do primeiro conjunto. Então, nesse caso, existe uma exclusividade. Cada um tem o seu representante. Beleza. Isso é condição de ser injetora. Então, eu posso dizer que ela é injetora. Ela não vai ser somente injetora, por quê? Porque não sobrou. Para ser somente injetora, vocês viram que nós condicionamos que tem que sobrar. Como não sobrou, ela não vai ser somente injetora. Essa função, ela é sobrejetora? A resposta é sim, ela é sobrejetora. Por que é sobrejetora? Porque não sobrou nenhum elemento. A condição para ser sobrejetora é que não sobre. A condição para ser injetora é a exclusividade. Cada um tem somente o seu exclusivo, representante, associado. Essa é a condição de injetora. A condição de sobrejetora é que não sobre. Não sobrou. Então, ela é sobrejetora. Professor, mas ela não é somente sobrejetora. Não, não é somente. Por que não é somente? Porque a condição para ser somente é que pelo menos um
estivesse associado a mais de um. E não tem nenhum que está associado a mais de um. Então, ela não é somente. Ela é sobrejetora, mas não somente sobrejetora. Tranquilo? Bom, então nós vimos que ela é injetora porque é exclusivo. Cada um tem o seu. Ela é sobrejetora porque não sobrou. Então, se ela é injetora e é sobrejetora ao mesmo tempo, então eu digo que ela é bijetora. Beleza? Tranquilo, né, galera? Bom, só para a gente fechar aí esse quadro, tá? Dá uma pausa no vídeo e diga para mim, o que é essa função? Injetora, sobrejetora, bijetora, o que ela é? Veja bem, vamos lá? Todos os elementos do primeiro conjunto estão associados, então é função. Observe que o 3 é representante de mais de um elemento. E não sobrou nenhum elemento. Se não sobrou, então ela é sobrejetora. Como um representante do segundo é representante de mais de 2, um elemento do segundo é representante de mais de 2, então ela é somente sobrejetora. Beleza? Aqui, todos os elementos têm representantes exclusivos e sobrou elemento no segundo. Então, ela é somente injetora, porque sobrou elemento lá. Aqui, todos os elementos do primeiro têm representantes exclusivos. Sim, beleza. E não sobrou nenhum. Além de ser exclusivo, não sobrou. Então, ela é injetora e é sobrejetora. Portanto, ela vai ser bijetora. Tranquilo? Bom, existe uma situação em que pode não ser nenhuma desses aqui. Eu posso ter, por exemplo, um caso D aqui, que seja assim, ó, um conjunto A, 0, 1 e 2, e um conjunto B, 1, 2, 3 e 5. Aí eu tenho um conjunto assim, ó. Olha só. Aí eu peço para você, isso aqui é uma função? É uma função. É uma função porque todos os elementos do conjunto A estão associados a um único elemento do conjunto B. Beleza. Mas que tipo de função é essa, professor? Ela é injetora? Não, não é injetora. Por que que não é injetora? Porque esse 1 aqui, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Ele está associado a 2 elementos, ele não é exclusivo. A injetora, a injetividade exige exclusividade na relação. Então, o 1 está associado ao 0 e ao 1. Por isso, não é injetora. Já está descartada essa possibilidade. É sobrejetora, professor? Também não. Por que que não é sobrejetora? Porque para ser sobrejetora não pode sobrar. O 2 e o 5 ficou de fora. Então, ela não é injetora e não é sobrejetora. E agora, professor, o que que ela é? Ela não tem classificação. Não tem classificação. Então, isso aqui também pode ocorrer, de nós termos uma função que não tenha uma classificação. Então, eu tenho sobrejetora, injetora, bijetora, e vou ter casos também que não se enquadram e não possuem classificação. Beleza? Tranquilo? Diante desse conhecimento, galera, aí
a gente pode responder alguns exercícios aqui, ó. Temos o seguinte, ó, primeira situação. Marque a alternativa que representa a função abaixo. O que eu tenho que fazer aqui? É dizer qual dessas aqui representa essa função aqui. Função que está ligando os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Beleza? Onde esse X aqui representa os elementos do conjunto de partida, que é o A. Professor, eu vou ter que substituir uma por uma para poder chegar naquela resposta? Não, gente. Aí que está a dica. Dica lá que para você ficar ligado nisso daqui. Primeira coisa que você observa é o seguinte. É uma função? É. Por quê? Porque cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Beleza. É uma função. Agora, você observa que as alternativas estão de acordo com uma classificação. Então, se eu souber qual a classificação dessa função, eu já posso eliminar várias alternativas, que é o que você tem que fazer, ganhar tempo na questão. Lá no concurso é pouquíssimo tempo. Então, veja bem, batendo o olho, eu já sei que essa função ela vai ser o quê? Bijetora. Por que bijetora? Porque existe uma representação exclusiva, então ela é injetora, e não sobra nenhum elemento, então ela é sobrejetora. Sendo injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Se a função é bijetora, eu já descarto aqui a letra B, eu já descarto aqui a letra C, e eu já descarto a letra E. Só me resta duas opções, ou é a letra A, ou é a letra D. Agora, para que eu consiga dizer a resposta correta, eu tenho que ver qual dessas situações aqui satisfaz aquela relação. Vou pegar o primeiro elemento aqui, ó. 1 está associado a 2. Isso quer dizer que, se eu colocar 1 no lugar do x, a resposta tem que dar 2. Olha só, 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Opa, já deu problema. Por quê? Porque ele está dizendo que 1 vale 2. 1 vai dar 2 e não deu 2, deu 4. Então, já não pode ser essa primeira. Aí, eliminando a primeira, só me restou uma alternativa, que seria a letra D. Só para desencargo de consciência, para você verificar que, de fato, essa função corresponde, olha só, 2 vezes x ao quadrado. Quer dizer que o primeiro elemento vai ser o x aqui. Ao substituir esse elemento no lugar do x, e elevar ao quadrado e multiplicar por 2, eu tenho que encontrar o elemento em B. Olha só o 1. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. Tá certo. 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 5. 5 ao quadrado, 25. Vezes 2, 50. 7 ao quadrado, 49. Vezes 2, 98. Então, de fato, corresponde. Beleza? Então, resposta letra D, galera. Tranquilo aí, né? Você poderia fazer análise função por função, mas aí você iria levar mais tempo. Por isso que a classificação já facilita aqui. Prefeitura Municipal de Canavieira, olha só o que nós temos aqui também sobre função. Ó. Sobre funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Primeiro item, toda função injetora é bijetora? Vamos já julgar isso daqui? Toda função injetora é bijetora? Não. Por quê? Porque eu tenho a função injetora e eu tenho a função somente injetora. Observe que tem o ser e o ser somente. Eu disse que para ser bastava a exclusividade. Se cada elemento só tiver um correspondente, já é injetora. Beleza. Agora, para ser somente injetora, obrigatoriamente tem que sobrar elemento, tem que ter elemento sem estar associado. Então, observe que eu posso ter uma situação em que ela é injetora, certo? Mas ela pode ser somente injetora, não sobre elemento. E sobrando elemento, ela não vai ser sobrejetora. E aí é uma condição em que ela não é. Exemplo, para você entender. A, 1, 2, 3. B, A, B, C e D.
O 1 está ligado no A, o 2 no B, o 3 no C. Isso é injetora? É. Mas é bijetora? Não. Porque para ser bijetora teria que ser sobrejetora, e para ser sobrejetora não pode sobrar. Então, isso aqui é um caso em que ela é injetora, mas não é bijetora. Então, nem o que faz essa questão estar errada? É a palavra toda. Então, isso aqui é falso. Quando elementos diferentes geram imagens diferentes, temos uma função sobrejetora. Elementos diferentes geram imagens diferentes. Olha só, ele está dizendo isso. Um conjunto A, um conjunto B, 1, 2, 3. A, B, C, D. O 1 no A, o 2 no B, o 3 no C. Observem que elementos diferentes, 1, 2, 3, gerou imagens diferentes. A, B, C são imagens diferentes. Nenhum tem a mesma imagem. Tranquilo. Mas ele está dizendo que quando isso ocorre, nós temos uma função sobrejetora? Nem sempre. Porque se ficar algum elemento aqui que sobrou, ela já não vai ser sobrejetora. Aqui, cada elemento tem uma imagem diferente, só que sobrou o elemento. Então, ela não vai ser sobrejetora. Então, eu já provei que nem sempre isso vai acontecer. Então, isso aqui é falso. Ok? E a terceira situação, quando a imagem é igual ao contradomínio, temos uma função sobrejetora quando a imagem é igual ao contradomínio. Sim, isso é verdadeiro. Vou tirar esse elemento D daqui, ó. Vou tirar esse elemento D daqui e esse elemento C daqui. Vou redesenhá-la assim, ó. Veja bem que ele falou que temos uma função sobrejetora. Ele não disse que é somente sobrejetora, certo? Então, satisfaz. Esse aqui é um exemplo. Quando a imagem é igual ao contradomínio. O que é a imagem? O que é contradomínio? São todos os elementos do segundo conjunto. Nesse caso, só A e o B. O que é a imagem? São os elementos que estão associados. Observe que o A e B estão associados. Então, quando isso ocorre, imagem igual a contradomínio, a função ela é sobrejetora. Eu poderia, ao invés do 3 estar ligado ao B, eu poderia ter uma situação assim também. O 3 está ligado a um elemento C. Não importa. Contradomínio, ABC, imagem, ABC, é igual? É sobrejetora? É sobrejetora. Ah, professor, mas ela é injetora também. Mas aí é outro papo. Ele não falou que era somente. Ele disse que era sobrejetora. Ela não é somente sobrejetora, mas é sobrejetora. Ok? Beleza, né? Então, a terceira é verdadeira, então eu tenho falso, falso, verdadeiro, letra B. Beleza? E aí, galera, ó, Eletrobras. Na figura a seguir está evidenciada, através de setas, uma relação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Está aqui, ó, uma relação entre eles. A respeito desta relação, é correto afirmar que não é uma função que não é nem injetora nem sobrejetora, é uma função injetora, mas não sobrejetora, é uma função sobrejetora, mas não injetora, é uma função bijetora. O que é isso aqui? Qual das alternativas? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer aí. Olha só, galera. O interessante dessa questão é que a primeira alternativa, que é a resposta correta, já veio... A resposta dela já veio na primeira alternativa aqui. Isso facilita e a gente já ganha tempo. Porque antes de classificar, eu tenho que verificar primeiro se é uma função. Depois de diagnosticado que é uma função, aí eu parto para o segundo momento, que é classificá-la. E isso aqui, gente, não é função. Por que que não é função? Porque ele falou que é de A para B a relação, através de uma relação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Se é de A para B, A é a partida. Se A é a partida, não pode sobrar elemento. E o que aconteceu aqui? O 5 não está associado a nenhum elemento. Se sobrou elemento no conjunto de partida, isso aqui não é uma função. E se não é função, não tem por que você querer buscar uma classificação para ela. Beleza? Então, resposta letra A, não é função. Tranquilo? Belezinha?
E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, prazer muito grande estar aqui com vocês, ter passado esse momento. Espero que vocês tenham compreendido esse conceito inicial de função. E nos encontramos na próxima aula detalhando mais outros tipos de função, do primeiro, segundo, composta, inversa. Tranquilo? Belezinha? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.